Nesses últimos tempos, você sabe o que eu tenho mais reparado na galera sobre escrever redação? É que ninguém, absolutamente ninguém, gosta de fazer um simulado de redação. E isso é um pouco assustador. Para mim, enquanto professor, é uma coisa meio falta de lógica a pessoa não querer fazer. É claro, você vai falar assim: ah, eu não gosto. Tá, tem um vídeo meu aqui sobre não gosto de escrever redação. Muita gente não gosta, mas não gostar de escrever para você precisar escrever redação para o Enem é uma necessidade. E agora, quando eu falo, você precisa tirar um 920 mais na redação, escrever um texto em 1h20, 1h40, você tem que gostar de escrever rápido. E aí a gente vai analisar por que a galera não gosta de escrever e por que a galera não consegue escrever rápido uma redação de boa qualidade. E você escreve rápido? Eu penso que tem muita relação essa falta de vontade de escrever rápido, esse não gostar de escrever rápido, com aquela surpresa do tema. Sabe, você está no dia da prova, é um momento de tensão, o coração está mais acelerado e de repente vai ter um tema que você fica assim, o que será que vai ser esse tema? Você passa o ano inteiro ruminando qual vai ser o tema do Enem, se você já vai ter feito uma redação para treinar esse tema ou não vai ter feito, se você vai chegar no dia da prova e vai ter repertório suficiente para escrever essa redação. Então eu acho que isso gera muita ansiedade na galera e faz com que vocês, alunos, fiquem assim presos a essa história tipo, ah, eu não tenho repertório para qualquer tema. Ah, será que no dia do Enem eu vou conseguir escrever? E isso é um bloqueio muito ruim para a tua redação. Você tem que aprender a lidar com essas situações e eu vou te ensinar agora algumas dicas muito importantes para você sair desse medo de escrever uma redação rápida e achar que vai ficar ruim. Você tem que aprender a escrever rápido um texto bom. Eu escuto muito aluno falando assim: escrever já é chato, escrever para ser avaliado é mais chato ainda. E eu acho que de certa forma tem razão, tá? Por quê? Porque a galera já não curte muito escrever redação. Eu achava que a galera amava, mas eu cheguei à conclusão de que mais ou menos, tá? Tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta, mas o grande dilema que eu vejo assim com os meus alunos nas correções das redações, né, naquele tete a tete ali no individual, a gente trocando ideia, é que muitas vezes vocês acham que estão sendo avaliados vocês e não o texto, sabe? Ah, e a minha ideia está sendo mal avaliada. Ah, mas essa é a minha opinião. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Tá, mas não é isso. A avaliação de um texto não é a avaliação de uma pessoa. A avaliação de um texto é o que está no papel, é a concretização de um raciocínio. Tem uma atividade que eu faço que eu pego um texto ruim de um aluno e dou em aula. E aí os meninos começam a falar mal do texto. Pô, que texto ruim, nossa, esse texto é uma merda. Putz, o cara que escreveu isso é jumento. Aluno nunca pega leve. E depois que a gente faz essa análise do texto, deixa todo mundo falar mal pra caramba, eu falo, ó, esse menino tirou 960 e entrou na federal de primeira no dia do Enem. Aí todo mundo assusta. Com esse texto, eu falo, lógico que não, porque a gente não avaliou o texto do Enem. A gente avaliou um dia que ele escreveu um texto. E foi um texto ruim. Não quer dizer que a pessoa é ruim, não quer dizer que a pessoa não vá aprender a escrever uma boa redação rápido. Quer dizer o quê? Naquele dia ele fez um texto mal feito, ele errou coisas que não podia ter errado, ele escreveu com pressa, ele escreveu de qualquer jeito, ele escreveu na aula de outro professor. Eu não sei o contexto real, tá? Mas tem muitas coisas que devem ser levadas em consideração na hora de você avaliar uma redação, principalmente o que está no papel, tá? A pessoa, a tua opinião, não é isso, é o que você pôs no papel, tanto que tem os critérios de avaliação e eles são levados a sério, pelo menos em alguns momentos. E outra coisa que eu fico pensando, assim, de tanto conversar com os meus alunos e eu percebo que é uma dúvida real deles, é que eles fazem assim: a gente está escrevendo o tempo todo pensando no corretor. Então você escreve com medo. Você está sempre com medo
de ser mal avaliado ou de ser bem avaliado, de que alguém vai falar mal do seu texto, de que alguém vai te julgar. Mas eu acho que isso você tem que deixar de lado. Por quê? Porque quando você faz uma questão, biologia, matemática, você também vai ser avaliado. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a galera nunca parou para raciocinar, que é uma real do estudo. Você vai ser avaliado em matemática, você vai ser avaliado em biologia, em humanas, em linguagens, não importa. A redação não é diferente. A diferença é que na redação é um texto dissertativo, não é só um X. E aí vocês têm essa noção de que, eu tenho que tirar 920 em 1 hora e 30, mas o cara tem que gostar da minha ideia. Não é da tua ideia, é do teu raciocínio, da tua organização textual. E isso sim é o mais importante. Conversando com meus alunos, eu já percebi uma coisa. Escrever um texto 920 já não é fácil. Sob a pressão do Enem, é ainda mais difícil. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre converso com eles, porque a gente que é professor é quase um psicólogo, né? Salva as devidas proporções, tá? Mas a gente conversa muito com alunos, né? Então a gente tem muito essa empatia muito grande e aí os alunos, né, eles entendem a sinceridade do meu trabalho, então eles conseguem conversar comigo numa boa. E eles falam: a pressão do dia do Enem é muito grande para você lembrar de tudo para fazer um texto muito bom. Tem que lembrar de repertório, tem que lembrar de argumento, tem que lembrar de proposta de intervenção, tem que lembrar de conectivos, né? A gente não pode ficar repetindo conectivos ao longo do texto. Então imagina, mas, porém, no entanto, todavia, entretanto. Você tem que lembrar desses todos. Aí depois do pois, já que, visto que, uma vez que, o porquê, aí você tem outros tantos. Então você tem que lembrar de muitas coisinhas que no dia da prova, naquela pressão, na adrenalina, pode ser que você dê um vacilo. Por isso que a prática é fundamental. E aí eu volto ao início do que eu falei no vídeo. Vocês têm que treinar simulado, tem que treinar a escrever rápido. O que eu reparo na galera, tá? Meu aluno começa a escrever, aí eu falo assim: e aí, como é que você escreveu? Cara, nem lembro mais. Aí beleza. Aí você vai ver, o cara escreveu metade de um rascunho na aula de biologia, a outra metade no outro dia assistindo série. Foi passar limpo na aula do professor X. Aí, tipo assim, no fim das contas, ele fez um texto em 4 dias, em 5 momentos diferentes, nem sabe o que escreveu. E aí, na hora de ser avaliado, na hora de escrever rápido, a pessoa se perde. Isso é uma prática comum. Infelizmente, é uma prática comum. A pessoa faz a redação em vários momentos diferentes do dia, às vezes em 3 horas, 3 horas e meia, a pessoa passa limpo 2 vezes, pesquisa na internet, e aí no dia da prova tem uma pressão e não consegue se virar. Isso é uma coisa muito preocupante que vocês não podem deixar acontecer. Por isso a prática da redação, ela precisa ser levada a sério, tá? Então assim, se você está acostumado a fazer redação em 2 dias diferentes, passa limpo num dia, pesquisa na internet, vê série, vai no banheiro, toma banho, aí depois volta, eu não gosto de escrever redação, eu passei a limpo correndo. Cara, no dia da prova vai ter algum problema com a sua redação. Isso é verdade. Você tem que treinar a constância de escrever o rascunho e passar limpo. Escrever o rascunho e passar limpo. Até para você ter uma noção de quanto tempo você demora. Porque vamos supor que você chega no Enem e nem sabe em quanto tempo você faz uma redação. Você vai chegar lá, aí vai rabiscar, aí vai dar errado, aí você vai rabiscar, aí quando você for perceber, você já perdeu a folha de rascunho, aí você já não tem espaço, aí você vai passar limpo, aí você já perdeu o ano. A real é essa, entendeu? Aí, tipo, você fez uma redação ruim, tirou lá uma nota baixa, não tem chance de mais nada. Isso é uma coisa muito importante de se treinar. E esse é o motivo de eu brigar com a galera, que a galera fala assim: eu não gosto de simulado. Você não tem que gostar de simulado. Você tem que fazer. E fazer um texto rápido. Isso é muito importante. Legal. Aí você vai falar assim para mim: tá, e o que é um texto 920 mais? Um texto 920 mais é um texto que vai ter essa organização muito bem vista. O corretor bate o olho e vê
uma introdução, 2 parágrafos de argumentação e um parágrafo de conclusão. Ponto. Depois disso, ele vai ver que tem uma tese na introdução, vai ter a retomada da tese nos parágrafos de argumentação, né, no parágrafo 2 e no parágrafo 3, e a proposta de intervenção vai ser uma resposta ao problema da tese. Então, a introdução, a argumentação e a conclusão estarão ligadas entre si através disso, de problematização e proposta de intervenção, junto à argumentação. Legal. E o que mais? Vai ter o repertório sociocultural ligando problematização, argumentação e tese, que no caso é a retomada da tese nos parágrafos de argumentação, igualzinho eu estou mostrando aqui nesse exemplo. Então, tudo isso precisa dialogar no seu texto para ser um texto 920. Tem que ser um texto que você não repete conectivos, tá? Porque senão perde ponto de repetição de conectivo e no fim das contas você tem que errar pouco, tá? Isso é uma coisa complexa porque no Enem hoje em dia, se você não erra nada, eles tiram nota, né? Então assim, já é uma coisa difícil, tá? Mas tirando essa crítica à correção do Enem, o 920 é um texto igual eu expliquei nesse momento para você. E agora eu vou te explicar como você vai fazer para escrever um texto rápido e conseguir chegar nos 920 que você tanto almeja para entrar na universidade. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar os textos que você já escreveu esse ano, beleza? Você vai olhar quais as competências e o que você errou em cada competência. Aí você vai lá no seu professor e fala, professor, eu quero muito tirar um 920 mais na redação do Enem, só que eu errei essas coisas. Como que eu conserto isso para não errar mais no próximo texto? Aí teu professor vai tirar essa dúvida com você, vai te explicar todos os tópicos. Aí na próxima redação, você escreve corrigindo isso que você errou. Aí você marca o tempo de quanto que você demorou. Vamos supor que você falou assim, ó, demorei 2 horas e meia, 3 horas escrevendo, rascunho mais passado a limpo, beleza. Na próxima redação, além de corrigir os teus erros, antes de escrever, você vai fazer um esquema de texto. Vou deixar um modelo aqui de esquema, é muito simples. Você só precisa colocar no seu esqueminha o que você vai escrever na introdução, qual que é a sua tese. O que você vai fazer de argumentação num parágrafo, qual repertório que você vai relacionar. No outro parágrafo, qual que é a retomada da tese para fazer a argumentação, qual repertório que você vai fazer. E depois você vai escrever qual que vai ser a tua proposta de intervenção, beleza? Então não é assim, vou sentar lá, vou escrever e Deus vai trazer inspiração. Não vai não, tá? De jeito nenhum. A tua prática que vai fazer você escrever bem no dia. Então isso é fundamental. E aí você vai começar a fazer constantemente esse treino de fazer o esquema e depois escrever e marcar o tempo. Mas você não vai marcar o tempo com o teu celular do teu lado assim, para você ficar olhando. Tipo, não é isso, tá? Você vai colocar um despertador, tipo 2 horas, e vai guardar o celular num lugar que você não veja, atrás de você, dentro de uma mochila, embaixo da tua carteira. Não importa. E aí você vai escrever pensando assim, nossa, eu tenho 2 horas para escrever essa redação. E você vai treinar com esse celular fazendo isso, 2 horas. Não é para você ficar baixando o tempo rápido. Aí você fez uma semana, vamos supor que você acabou a redação antes do despertador tocar. Aí você olha lá quanto tempo foi. Vamos supor que deu 1 hora e 50, beleza? Na semana seguinte, você mantém as 2 horas. Aí você faz de novo. E aí vai dando. Aí você vai falando assim, não, tá baixando um pouquinho. E aí você abaixa o despertador. 1 hora e 50. Aí você faz a redação e olha no despertador. Fez 2 vezes abaixo de 1 hora e 50, 1 hora e 40. E aí você mantém. Você não tem obrigação de escrever um texto em 1 hora, 1 hora e 20. Eu estou falando sempre de escrever rascunho e passado a limpo, tá? Você não tem essa obrigação, 1 hora e 10, 1 hora e 20. Eu escrevo rápido, eu não tenho problema com o tempo. Ótimo, beleza. Então busque a nota 1000.
entendeu? No tempo que você consegue. Ah, eu tenho muito problema de tempo, então faz isso que eu estou te falando. Coloca um despertador onde você não veja e vai escrevendo durante o treino. Ah, eu tenho um simulado na escola, então escreve no horário estipulado pelo professor. Ah, meu professor falou que eu tenho que escrever em 50 minutos. Não, seu professor está errado. Desculpa te falar isso, mas você não tem que escrever em 50 minutos, tá? Eu tenho muitos e muitos anos de experiência, muitos e muitos alunos que já tiraram notas muito boas no Enem, escrevendo em 1h40, 1h50. Tudo depende de quanto tempo você leva para fazer a prova de linguagens, tá? Então não leva em consideração essa história. Menos de 1h30 é só quem escreve rápido mesmo. Se você escreve devagar, não importa. Ah, eu escrevo devagar e faço a prova de humanas em 10 horas. Então aí não, nada te salva, tá? Então isso é uma coisa assim que você tem que levar em consideração. E você escreve um texto rápido, escreve um texto demorado? Me conta aqui nos comentários quanto tempo mais ou menos que você gasta para escrever uma redação e se você tem o hábito de escrever a redação fazendo o rascunho e passando a limpo já no mesmo dia. Me conta aqui que eu vou achar legal saber. E falando em achar legal, me conta de qual cidade do Brasil que você está me assistindo, que eu adoro saber de qual lugar do Brasil que as pessoas me assistem. Eu fico de verdade muito feliz. Tem gente de vários estados diferentes e isso é uma grande motivação. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, valeu e até mais.